Olá, caros alunos, sejam bem-vindos e vamos tratar agora mais um bloco de questões sobre balanço patrimonial. Assunto aí muito importante e que é cobrado com frequência, com recorrência pela banca CESP, principalmente, que é um dos assuntos mais cobrados pela banca. Então vamos lá, pessoal, continuar aqui a resolução de questões. Então, já começou aí com a lista de contas, tá? E aí ele diz, a tabela anterior apresenta os saldos relativos às contas patrimoniais destinadas ao levantamento de balancete de encerramento de uma empresa hipotética, faltando registrar o resultado apurado no encerramento desse exercício social. A partir dessas informações, julgue os itens a seguir. E aí ele pergunta o número de contas, qual o valor do patrimônio líquido após a apuração do resultado, qual o valor do passivo circulante, se a empresa possui dívidas e qual o valor líquido de créditos a receber de clientes. Tá certo? Então, nós vamos fazer, pessoal, por partes. Tá certo? Então, vamos fazer aí por partes para que a gente explique da melhor maneira possível. Tá certo? Então, primeira informação, vamos classificar as contas e verificar se ela possui natureza credora ou devedora. Tá certo? Então, ó, vamos classificar da seguinte maneira, ó. Caixa. Caixa nós sabemos que é ativo circulante, então tem saldo devedor. Clientes, ativo circulante, saldo devedor. Duplicatas descontadas, passivo circulante, saldo credor. Tá certo, pessoal? Ajuste de avaliação patrimonial, devedor. Opa, ajuste de avaliação patrimonial, pessoal, é conta do PL. Como está devedor, vai ser retificadora do PL. Então, tem saldo devedor. Ações e tesouraria, também é retificadora do PL. Então, tem saldo devedor. Juros passivos a transcorrer. Na verdade, aqui já vai ser retificadora do passivo, tá? Do passivo. Então, tem natureza devedora também. Prêmios de seguros a vencer no curto prazo, ativo circulante, devedor. Tá certo? Empréstimos a pessoas ligadas. Opa! Empréstimos, vendas ou adiantamentos a sociedades coligadas ou controladas, participantes no lucro da companhia, acionistas ou sócios, desde que não seja negócio usual, é ativo não circulante realizável a longo prazo. E é de natureza devedora. Tá certo? Perda estimada para redução ao valor realizável líquido, estoque. Então, essa é retificadora do ativo circulante. Natureza credora. Tá certo? Imóveis para investimento, A empresa tem aí imóveis para investimentos, pode ser, imobilizado ou investimentos. Depende, tá? Se ele está falando aqui para investimento, para ser utilizado na sua atividade operacional, ou investimento para aluguel ou valorização de capital. Como fala investimento, está mais ligado a aluguel ou valorização de capital. Tá certo, pessoal? Então, aqui é ativo não circulante investimento. Natureza devedora, tá? Vamos colocar o asterisco aqui. Fornecedores, ele vai ser passivo circulante, credor. Salários e encargos a pagar, passivo circulante, credor. Imobilizações em uso, na verdade, é imobilizado, devedor. Tá certo? Fornecedor, vamos lá. Qual que tem mais aqui, Fornecedor não. Empréstimos a vencer no curto prazo. Também é o que, pessoal? Empréstimos a vencer é passivo, circulante, credor. Tá certo? Provisão para créditos de liquidação
duvidosa. Ó, aqui é perda para estoque. Aqui também vai ser retificadora do ativo circulante. E aí vai ser credor. Estoque para revenda, ativo circulante, devedor. Depreciação acumulada, retificadora do imobilizado, credora, tá certo? Financiamentos a vencer no longo prazo, passivo não circulante, credor. Refinanciamento de tributos, né? Então aí provavelmente está ligado a longo prazo, passivo não circulante, credor. Capital social, PL, credor. Reserva de capital, PL, reserva de lucro, PL, todas, né, credoras. Pronto. Feito isso, ele pergunta qual o número de contas de saldo credor supera as de saldo devedor, pessoal. Vamos somar, ó. Quantas nós vamos ter de saldo devedor e de saldo credor? Devedor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 contas de natureza, tá certo? Devedora. E credora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 contas credoras. Então, o número de contas de saldo credor, ele é maior, ele supera a de saldo devedor. Então, gabarito, pessoal, correto. Tá certo? Correto. Pronto. Vamos lá continuar. Beleza? Aí ele diz, próximo, o patrimônio líquido após a apuração do resultado, pessoal, ele é superior a 10.400. E aí nós vamos justamente analisar isso daqui agora. Por quê? Nós precisamos para isso, pessoal, verificar aqui os saldos das contas, tá certo? Nós vamos ter que verificar se o saldo devedor, ele é igual ao total do saldo credor, tá certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Só colocar aqui. Então, vamos dividir aqui. Tá certo? Então, vamos colocar aqui saldo. Opa! O professor tá ruim de reta, né? Então, vamos colocar aqui saldo. Vamos lá, saldo devedor e saldo credor. O aluno poderia pensar, Felipe, como ele já deu as contas do PL, não bastava eu somar as contas do PL? Não necessariamente, tá, pessoal? Por quê? Observe que ele fala aqui, ó. A tabela anterior apresenta os saldos relativos às contas patrimoniais destinadas ao levantamento do balanço, faltando registrar o resultado apurado no encerramento do exercício. Ou seja, aqui está faltando uma conta, tá certo? Aqui está faltando uma conta, que a gente vai ter que descobrir agora, beleza? Então, as contas de saldo devedor, pessoal, vamos somar aí, né? Nós vamos ter 1.000 de caixa, 3.000 de clientes, 100 de ajuste, 190 de ações em tesouraria, vamos ter mais 100 de juros a transcorrer e prêmio de seguros, 100, mais 100, não é isso? Vamos ter o que mais, Felipe? 500 de empréstimos às sociedades, 5.000 de imóveis para investimentos, vamos ter 10.000 de imobilizações em uso e vamos ter 4.000 de estoque. Beleza. Então, observe que temos 3, 6, 10 contas. Vamos somar aqui agora, ó, 0, aqui vai dar 9, aí aqui vai dar 1, 2, 3, 4 e 5, 9. Aqui vai ficar 1, 3, 4, 5, 9, mais 4, 13. Fica o 3 e vai o 1. Tá certo? E aí, 1 mais 1, 2. 23, 900 e
90. Agora vamos ver as contas de saldo credor, tá certo, pessoal? Começando aqui pelos 1.000 de duplicata descontado. Então, nós vamos ter 1.000, tá? Depois nós vamos ter 200 de perda. Nós vamos ter 3.000 mais 2.000. 3.000 de fornecedores, 2.000 de salários e encargos, 1.000 de empréstimo e 90 de provisão, 1.000 de empréstimos e 90 de provisão, mais 1.000 de depreciação acumulada e 5.000 de financiamentos, mais 1.000, 90, mais 1.000. Agora vão ser todas a partir daqui, ó. Mais 1.000, mais 5.000, mais 300 de passivo não circulante, refinanciamento, mais 10.000 de capital social, mais 300 de reserva e 300 da outra reserva. Certo que nós temos aqui, ó, 3, 6, 9, 12 contas, tá? Eu vou colocar aqui o 0, fica o 9, somando aqui 2 e 3, 5, com 6, 11, fica 1 e vai o 1, 1 e 1, né? Vou só consertar aqui. Um e 1, 2, 2 e 3, 5, e 2, 7, e 1, 8, e 1, 9, e 5, 14. Fica o 4 e vai o 1. 24.190. Felipe, tem algo errado. E tem, pessoal, o que é? Nós temos aí uma diferença, tá, ó, para fechar, tá certo? Para fechar, nós temos uma diferença de quanto? Ó, 24.190 menos 23.990, nós vamos ter uma diferença de 200. Tá certo? Então, provavelmente, a empresa teve o que aí, pessoal? Um prejuízo. Tá certo? Um prejuízo. Tá? Então, diante disso, como é que nós vamos calcular o valor, tá, do patrimônio líquido? Tá certo? Então, vamos ter que calcular aí, ó, ele pede, ó, o patrimônio líquido após a apuração do resultado do exercício, ele é superior a 10.400, pessoal. Então, nós podemos calcular de duas maneiras, tá? Nós podemos calcular achando o ativo, depois o passivo, pegando ativo menos o passivo, que aí fecha, ou considerando essa diferença como um prejuízo, pessoal, ó, como um prejuízo, tá? E aí nós encontraríamos a resposta, tá certo? Então a maneira mais fácil, tá, é utilizando essa diferença como prejuízo acumulado. Por quê? Bastava eu pegar aqui, ó, as contas do PL, ó, 100 devedor, 190, tá certo? O que mais? Aí nós vamos ter capital social, aqui 300 e aqui 300. E menos os 200 de prejuízo acumulado. Beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou ter PL 10.000 de capital social, mais 300 das duas reservas, ficou 10.600. Isso daqui do saldo credor. Do saldo devedor, né? Aqui do saldo credor, que é positivo. Do saldo devedor, eu vou ter 200 do prejuízo, eu vou ter 100 de ajuste de avaliação patrimonial e eu vou ter 190 de ações em tesouraria, que somando vai dar 490. Aí eu vou e diminuo aqui agora, ó, 490, que é credor menos o devedor. Tá certo? Ah, Felipe, beleza. E aí, fazendo essa soma aqui, vai dar 10, 110. Então, não é superior, pessoal. É inferior a 10.400. Ok? Então, o gabarito, ele está errado. Outra maneira de fazer seria encontrar o ativo e o passivo, só que era mais demorado.
Tá certo? Lembrando que aqui é saldo devedor, que fica negativo, e aqui é saldo credor. Tá certo? Deixa eu fazer aqui para ficar melhor. Então, aqui é saldo devedor. Beleza? Tranquilo, pessoal. Então, vamos lá. Continuando, né, o nosso estudo. Aí vamos ver o que é que ele pede. Ele pede agora o passivo circulante, pessoal, na próxima alternativa. Aí vamos ver, ó, quem é passivo circulante, pessoal? Ó, tem 1.000 de duplicatas descontadas. Nós vamos ter juros passivos a transcorrer, também vai ser passivo circulante, tá certo? Porque ele está ligado a empréstimos, tá? Ligado a empréstimos ou financiamentos. Como a gente tem duplicadas descontadas e temos empréstimo no curto prazo, ele vai ser retificador. Nós vamos ter o valor de fornecedores, salários a pagar e empréstimos no curto prazo. O resto não é daí. Então, vamos pegar lá, ó, 1.000. Então, passivo circulante vai ser 1.000 de duplicatas descontadas, menos 100 de juros a transcorrer, mais fornecedores de 3.000, mais quem? Mais 2.000 de salários e mais 1.000 de empréstimo no curto prazo. Mais 2.000, mais 1.000. Aqui ficou fácil, né, pessoal? Basta somar. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 7, 7.000, menos 100, 6.900. Ele é superior? Correto. Ele é superior. Tá certo? Outra questão, ele diz, essa empresa hipotética possui dívidas, empréstimos ou financiamentos prefixados, pessoal. E aí aqui, pessoal, esse item está correto, né? E é uma grande, né, pegadinha da banca. Mas como é que você vai saber que esse dívida, empréstimo ou financiamento, eles são prefixados? Você vai identificar a partir da conta juros passivos a transcorrer. Então, quando a empresa ela faz um empréstimo ou financiamento ou desconta duplicata e já sabe quanto ela vai pagar ao final do contrato, ela já deve se reconhecer sua dívida pelo valor total e reconhecer a diferença entre o valor a pagar e o valor recebido como juros a transcorrer. Como na questão existe uma conta de juros a transcorrer, existe aí sim empréstimos ou financiamentos com juros pré-fixados. Se fosse juros pós-fixados, não teria essa conta. Beleza? Beleza, Felipe? Então, gabarito correto. E por último, ele pergunta o valor líquido de créditos a receber de clientes, pessoal. Que, na verdade, é basicamente eu pegar o quê? A conta clientes menos a provisão. Então, ó, quanto é o saldo de clientes? 3.000. Menos a provisão, ó, não é de estoque. É a provisão para crédito. Tá certo? Então, 3.000 menos 90. Então, aqui, quando eu pegar 3.000 menos 90, na verdade, eu vou cortar aqui, né? Fica o 2, aqui fica 10. Aí, 10 fica 9, aqui fica 10. Então, 0 menos 0, 0. 10 menos 9, 1. 9, 2. Tá certo? Então, esse valor, ele não é inferior, mas sim superior a 2.000. Ok? Então, o gabarito está errado. Beleza? Próxima questão, pessoal. Então, terminamos aí a parte daquela questão que são várias questões a partir de um balanço. Isso é muito cobrado em prova da banca CESP, tá certo? Vamos lá, os recebimentos em cheques, questão interessante. Os recebimentos em cheques ainda não depositados, eles integram o caixa da entidade? Perfeito, pessoal. Bato muito isso com nossos alunos, tá certo? Então, recebimento, ó, cheque, tá certo? Vamos lá. Recebimento
recebimento em cheque não vai para o banco. Inicialmente a empresa recebe o cheque depois que ela desconta o cheque. Então, entra dinheiro no caixa. Ó, entra dinheiro no caixa e não no banco. Quando a empresa faz o pagamento em cheque, aí sim, a pessoa vai sacar ou vai depositar. E aí sai dinheiro do banco. Tá certo? Então, muito cuidado com isso daí. Então, os recebimentos em cheques ainda não depositados, eles têm, ó, eles entram no caixa. Aí depois, quando for depositado, ele sai do caixa e vai para o banco. Então, gabarito certo. Próxima questão. Ele diz, o balanço patrimonial é a demonstração contábil estática que apresenta em termos qualitativos a posição financeira e patrimonial da entidade em determinada data. Pessoal, gabarito correto. É uma demonstração estática que a empresa, né, ela vai apresentar uma fotografia da posição patrimonial da empresa em um determinado momento, dizendo quanto ela tem de bens, direitos, obrigações e PL naquele instante. Tá certo? Então, muito importante isso daí. E aí, tá? Ele fala até em termos qualitativos e quantitativos. Ele só falou em qualitativos. Claro que a gente também os quantitativos, mas isso não invalida a correção da questão. Beleza? Lembrando que termos qualitativos é a nomeação e quantitativos é valor. Então, caixa que tem R$300, caixa é o aspecto qualitativo e R$300 é o aspecto quantitativo. Beleza? Próxima. As obrigações da companhia com terceiros devem ser classificadas no passivo circulante ou no passivo não circulante, tomando-se como referência o exercício social ou o ciclo operacional da empresa, se este tiver duração maior do que o exercício social. Perfeito, pessoal. Tá? Então, a regra é classificar circulante e não circulante utilizando o exercício social, prazo de 1 ano. Até 1 ano, curto prazo, circulante, mais de 1 ano, longo prazo, não circulante. Porém, se o ciclo operacional da empresa for maior do que o exercício social, a classificação em circulante e não circulante vai ter como base o ciclo operacional e não o exercício social, né? E aí ele tem que ser maior do que 1 ano, esse ciclo operacional. Beleza? Então, gabarito correto. Tá certo? Vamos para a próxima. No balanço patrimonial, o ativo deve ser dividido em circulante e não circulante, e o não circulante, ele apresenta os grupos realizável a longo prazo, investimento intangível. Pessoal, questão polêmica, né? O CESP tem disso. Na dúvida, é melhor não chutar, porque até anula, tá certo? Porque nós sabemos que o ativo não circulante, ele é dividido em realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Porém, ele diz, ó, no balanço o ativo deve ser dividido em circulante e não circulante. Perfeito. E ele apresenta os grupos realizável a longo prazo, investimento intangível, apresenta. Na prática, né, ele tinha que apresentar os 4, né? Só que aqui ele não está dizendo que é somente esses 3. Ele está dizendo que apresenta esses 3, mas não somente. Então, com isso, né, o gabarito estaria certo. Se ele utilizasse a literalidade da Lei 6.404, estaria errado. Porém, ele foi, né, o examinador foi audacioso, porque ele disse, ó, e apresenta, ele apresenta, pessoal, realizável a longo prazo, investimento e intangível. Próxima. Ele diz, os adiantamentos concedidos às sociedades controladas e não ligados à exploração do objeto social da empresa controladora devem ser registrados no ativo não circulante da controladora? Perfeito, pessoal. Ó, certo.
nós já até vimos, né, que quando a empresa ela faz vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas, a sócios, acionistas ou participantes no lucro da companhia, na verdade, e não for uma operação usual dessa companhia fazer aquele procedimento, mesmo que seja de curto prazo, essas operações serão caracterizadas como de longo prazo e assim devem ser classificadas como ativo não circulante realizável a longo prazo. Beleza? Então concluímos aqui mais um bloco de questões. Sucesso, pessoal!